Mas essa última semana começou com um embate político que deixa claro o clima de polarização que persiste no Brasil. De um lado, o chefe da extrema-direita, Jair Bolsonaro, esteve na Feira de Equipamentos Agrícolas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A gente tem aqui as imagens. O Bolsonaro ao lado do governador paulista, Tarcísio, também bolsonarista. O que chama atenção aqui? O ministro da Agricultura de Lula, Carlos Fávaro, foi desconvidado para esse evento. Por quê? O pessoal do agro, achou melhor ficar de bem com Bolsonaro e aí não queria um ministro do Lula no mesmo ambiente. Enquanto eles estavam ali, no mesmo dia 1º de maio, Lula estava na manifestação do Dia do Trabalhador, no centro de São Paulo. E apresentou o pacote do governo para o Dia do Trabalhador, o novo salário mínimo, a nova regra para reajustar o salário mínimo sempre acima da inflação e também o valor de isenção do imposto de renda mudou. Agora, salários até R$ 2.640 estão isentos de imposto de renda. O presidente, neste ato com as centrais sindicais, também falou sobre a necessidade de investimento público para fazer a economia girar. Vamos acompanhar um trecho. Outra coisa que nós vamos trazer de volta é a geração de emprego. Vocês viram que eu já fui para os Estados Unidos, já fui para a China, já fui para a Argentina, já fui para o Uruguai, vou para a Inglaterra agora. O que nós estamos fazendo? Nós estamos convidando empresários estrangeiros para fazer investimentos no Brasil. E estamos mostrando para eles os grandes projetos que nós vamos apresentar no terceiro PAC. Vai ser o maior projeto de obra de infraestrutura desse país. E a gente, então, vai voltar a gerar emprego. Bom, na política, além desta polarização, a semana foi tensa também no Congresso por causa do projeto de lei para combater as fake news. As plataformas internacionais, principalmente o Google, desencadearam uma forte campanha contra o PL. O relator desse projeto é o deputado Orlando Silva. As plataformas fizeram campanha, o Google chegou a colocar, olha, na primeira página, ali na página de busca, um link para um texto contra o projeto de lei, que justamente estabelece algumas regras para que não haja abuso por parte das plataformas. E elas abusaram na hora em que o debate estava acontecendo, mostrando que o projeto é necessário. O projeto estabelece uma série de regras, transparência para os algoritmos, para a gente saber por que algumas pessoas as postagens vão mais longe e outras não, depende da posição política. Como é que é isso? Então, transparência nos algoritmos, esse é um ponto importante. E também acabou entrando no projeto, ponto polêmico, remuneração para os produtores de conteúdo. O que quer dizer isso? Google, Twitter, Facebook fazem rodar por aí conteúdo jornalístico, produzido por jornais, sites, blogs de várias posições políticas. Ou seja, eles ganham dinheiro com a produção dos outros. E tem que pagar, deveriam ter que pagar, hoje não pagam, Bom, quem é que seria remunerado por esse projeto? Todos os produtores de conteúdo, principalmente os maiores, É proporcional. A Globo é uma grande produtora de conteúdo, tanto na TV, como no site, como no jornal. Então, criou-se esse clima de que esse é um projeto que vai favorecer a Globo. Isso não é verdade. E assim, o projeto é o projeto da Globo. Também não é verdade. Mas criou-se esse clima. O Google jogou muito pesado, as outras plataformas também. O ministro Alexandre de Moraes chegou a dizer, ia mandar a Polícia Federal ouvir os dirigentes dessas plataformas, porque eles estavam utilizando o peso deles para interferir no debate no país. A gente sabe que essas plataformas são corresponsáveis pelo clima de ódio no Brasil e no mundo, Fazem girar fake news, fazem girar notícias falsas, e o projeto previa que elas seriam corresponsáveis. E não é só notícia política, essa coisa de violência nas escolas,
de criança, ensinar a criança a se machucar, tudo isso tem que ser banido. E as plataformas não querem ter responsabilidade nenhuma. Bom, a pressão deles deu certo. O Orlando Silva, o relator, foi obrigado a retirar o projeto de votação na última hora. Nós não tivemos, eu assumo como a minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões. Eu gostaria de fazer... de liderança do PL, senhor presidente. Eu gostaria de fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência, consultando os líderes ou usando a prerrogativa de presidente, se pudesse retirar da pauta de hoje para pudéssemos consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas, de modo a que possamos ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados, no movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet. Foi uma derrota também de Arthur Lira, o presidente da Câmara, que estava bancando o projeto. E uma derrota também para o governo, que queria fazer esse enfrentamento e fazer algum tipo de fiscalização e regulação das plataformas. A extrema-direita bolsonarista não queria, não quer regulação nenhuma, porque eles usam as plataformas e essa terra sem lei nas redes para fazer a política deles. O que pode acontecer? Se o Congresso não resolver esse impasse e não votar, o STF, com Alexandre de Moraes, pode baixar uma regulação bastante dura em relação às plataformas no Brasil. Do STF também veio esta semana a ação mais surpreendente dos últimos meses. Alexandre de Moraes autorizou busca e apreensão na casa de Bolsonaro em Brasília. Nós temos as imagens aí também, a PF entrando na casa de Bolsonaro, apreendeu o celular do ex-presidente e prendeu 6 bolsonaristas, vários deles no estado do Rio de Janeiro. Um esquema de falsificação e de fraude nas vacinas, no registro de vacina. Quem é que operava esse esquema segundo a PF? O ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, carregador de mala do Bolsonaro. Ele articulava um esquema fraudulento contando com colaboração de gente de Duque de Caxias, município na Baixada Fluminense. Mauro Cid foi preso dentro da Vila Militar, tenente-coronel. Foi preso. O secretário de governo de Duque de Caxias também. O que eles faziam? Registro falso. Gente que não se vacinou, davam o registro para a pessoa fingir que se vacinou, baixar o certificado e poder viajar para os Estados Unidos. O Mauro Cid, esse tenente-coronel, usou isso para a esposa dele em 2021. E aí ofereceu o mesmo serviço fraudulento para a família de Bolsonaro. A acusação é de que o próprio Jair Bolsonaro fraudou. Existem registros em Duque de Caxias de que ele teria tomado a primeira dose em agosto, a segunda dose em outubro de 2022. E, estranhamente, só em dezembro é que esses registros de vacina entraram no sistema do SUS. Com isso, o Bolsonaro pôde baixar um certificado. Foi baixado dentro do Palácio do Planalto, com dados falsos, porque ele não se vacinou. E entrou nos Estados Unidos com dados falsos, para ele e para a filha de 11 anos. E vários assessores que também não tinham se vacinado. Então, um esquema fraudulento. Muita gente está comparando com o seguinte, né? O sujeito que foi omisso na pandemia, responsável por muitas mortes, acusado de corrupção, acusado de desvio de joias, etc, 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 e pode acabar sendo pego por causa de uma fraude na caderneta de vacinação. Parece o Al Capone nos Estados Unidos, que foi pego por causa da contabilidade. Isso pode gerar muito problema para o Bolsonaro também, lá nos Estados Unidos, porque ele entrou com um documento falso. Isso lá da cadeia e da multa pesada. O Bolsonaro admitiu que jamais se vacinou, disse que não tem nada a ver com isso e chorou. Não quis prestar depoimento à Polícia Federal, mas falou com a Jovem Pan e aí chorou no ar. Quis se fazer de vítima. As pesquisas indicam que esse fato gerou a pior repercussão para o Bolsonaro nas redes em 2023. A posição do ex-presidente fica muito abalada.
nas investigações surgiram também registros de que bolsonaristas, porque daí aprenderam celular e tudo, e nesses celulares tem bolsonarista falando da morte da Marielle, pode ajudar a esclarecer a morte da Marielle, e articulando o golpe de Estado que eles tentaram em 8 de janeiro. Tem diálogo entre o Mauro Cid e um outro militar no Rio, tramando o golpe de Estado. Esse caso é muito grave, é o pior momento na carreira política de Jair Bolsonaro. Tem gente perguntando, será que ele vai preso? Ou será que o Carlos Bolsonaro, o filho dele, vai preso antes pelas investigações no Rio de Janeiro?